ela não reconheceu o rosto de Jesus, mas quando Jesus falou, Maria, ela imediatamente reconheceu. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus, não me detenhas, não me toques. Aí Jesus revelou algo que nenhum de discípulos recebeu essa revelação. Hoje muitos cristãos, pastores, não sabem disso. Ele falou, porque ainda não subi para meu Pai, Jesus teria uma ascensão secreta. Só 40 dias depois que teria uma ascensão pública. Assim também a vinda dele vai ter uma vinda secreta para os seus vencedores. Depois será a vinda pública, depois da grande tribulação. Mas vai ter com meus discípulos e diz-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor. Eu quero que vocês, quando voltarem desse fim de semana, possam voltar e testificar para as outras irmãs, eu vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Então essas mulheres que serviram a Jesus. O segundo ponto é o ministério das mulheres no início do Novo Testamento. Vamos ler Atos 1:14. O tempo corre. Atos 1:14. Na verdade 1:12. Então voltaram para Jerusalém, depois que Jesus ascendeu, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Os 11 apóstolos. Judas Iscariote se tinha suicidado, se enforcado. Era uma reunião apostólica. Uma reunião de serviço. A primeira reunião de serviço no Novo Testamento. A primeira reunião das lideranças do Novo Testamento. Eu quero ler para vocês algo chocante, que mostra que a nossa prática estava errada. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Inclusão. Com as mulheres. Não é sem as mulheres. Nossa reunião de serviço está sendo restaurada. Toda reunião de serviço da igreja agora inclui as mulheres. São presbíteros, diáconos e diaconisas. Na verdade, reunião de serviço oficialmente é chamada reunião de diaconato. Com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então as irmãs estão incluídas. Esse é o princípio da primeira menção. Na primeira menção no Novo Testamento de uma reunião de serviço, reunião de lideranças, as mulheres estavam incluídas. Então esse deve ser o modelo. Assim como a primeira menção do partir do pão, no Novo Testamento foi no primeiro dia da semana. Então nós partimos o pão no primeiro dia da semana. Capítulo 12, versículo 12. Atos 12, 12. Isso foi depois que Pedro foi livrado da prisão. Ele estava lá meio que surpreso com o que aconteceu, que o anjo o libertou da prisão. Daí no versículo 12 fala, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Havia um grupo familiar, na verdade um grupo familiar bem grande. Acho que Maria tinha uma casa muito grande e ali estava a igreja reunida. Ou seja, é uma mulher, uma irmã que abriu a sua casa para orar. Aqui nós vemos dois fatos importantes. E essa mulher era extraordinária, porque ela criou um filho chamado João Marcos, que foi útil ao Senhor e saiu em viagem apostólica com Barnabé e Paulo. Foi rejeitada por Paulo, continuou com Barnabé, depois foi para junto de Pedro e no final Paulo o acolheu. E esse João Marcos é que escreveu o Evangelho de Marcos, fruto do trabalho de uma mulher. Vamos ver agora rapidinho Priscila, terceiro ponto, Priscila. Eu não vou ler por causa do tempo. Eu vou mencionar os versículos. Em Atos 18, 2, mostra que ela acompanhava o seu marido. Em Atos 18, 18, mostra que ela estava à frente
espiritualmente. Ela conhecia mais a palavra do que Aquila. Porque toda vez que o casal é mencionado, e o Hamilton falou isso de uma maneira muito clara para os varões, na Bíblia a ordem dos nomes é importante. Quem está à frente espiritualmente é mencionado primeiro. Tanto é que no começo era Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Daí, de repente, muda a ordem. É Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Então sempre é Priscila e Áquila. Mas como é que o nome de uma mulher vem na frente? Porque diante de Deus, ela tinha mais conteúdo espiritual. Isso não é uma vergonha para os homens. Os homens, marido que tem uma esposa que conhece mais a palavra, devem sentir orgulho disso. Então, irmãs, procurem conhecer a palavra. Leiam a Bíblia, leiam os livros, ocupem o seu tempo com as coisas espirituais, coisas que Deus vai poder usar mais à frente. Então, foi ela e Áquila que corrigiram a Apolo na sua deficiência ministerial. Apolo só conhecia o batismo de João, não conhecia o batismo de Jesus, não conhecia o batismo do Espírito. Então, Priscila e Áquila o corrigiram. Ele tinha um conteúdo das verdades, versículo 26. Romanos 16, 3 e 5 mostra que ela era entregue, abnegada, consagrada e absoluta. Arriscaram a vida pelo apóstolo. E 1 Coríntios 16, 19 mostra que Priscila era hospitaleira, abria a sua casa e estava na vida da igreja. Agora vamos ver alguns pontos, irmãs, também em Romanos 16. Abram a Bíblia em Romanos 16. Aqui vamos também rapidinho por causa do tempo. Romanos 16. Então, no capítulo 1, no versículo 1 fala: recomendo-vos a vossa irmã, nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Também pode-se traduzir que é diaconisa a igreja de Cencreia. Para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Essa irmã Febe era uma diaconisa da igreja em Cencreia, que ficava do outro lado, no istmo de Corinto ali, né? Então ficava do lado de Corinto, do outro lado, do istmo. E ela era uma diaconisa, e ela foi quem se crê que levou a carta de Paulo aos romanos. Sem ela, essa carta não teria sido entregue. Ou se ela tivesse entrado no shopping, na viagem, e perdido a carta de Romano não existiria hoje. Mas hoje ela entregou. Tanto é que Paulo falou, recebam, aqui tem um princípio, carta de recomendação. Ela ajudou muito a população carente lá de Cencreia. Ela fazia obras sociais, ajudava as pessoas, ajudava os irmãos. Inclusive aqui é mencionado que ela foi protetora de muitos e também do apóstolo Paulo. Protetora aqui quer dizer patrocinadora, a patrona, defensora. Ela defendeu os interesses de Paulo, cuidou de Paulo. Era uma mulher extraordinária. Que haja muitas Febes na vida da igreja. Saudai a Priscila e Áquila, está vendo os nomes? Meus cooperadores em Cristo Jesus. As irmãs podem ser cooperadoras. Paulo tinha uma cooperadora, Priscila, e Áquila era o seu cooperador. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Eram abnegadas, entregues, se sacrificavam. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Aonde eles iam, tinha uma igreja na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, etc, etc. Agora o versículo 6. Saudai Maria. Agora preste atenção para a oração seguinte, a frase seguinte, a sentença seguinte. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. A palavra aqui nesse capítulo, trabalhar, é copial, que significa trabalhar até exaustão, esgotar-se, entregar-se. Eu posso ver que as irmãs que prepararam esse evento
copiaram muito. Copiaram muito. Trabalharam até exaustão para preparar todos esses lugares, todo esse arranjo, tudo. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Júnias era uma mulher, junto com Andrônico. Júnias era uma apóstola notável. Que haja muitas apóstolas notáveis aqui na região 1. Saudai Amplieto, meu dileto amigo no Senhor. Daí nós vamos pular agora para os versículos. O versículo 12. Saudai Trifena e Trifosa. Excelentes nomes para quem vai ter gêmeas. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Copial, de novo. Saudai estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Copial de novo. Aí eu paro para perguntar, só mulher que trabalha nessa igreja? Maria, que muito trabalhou por vós. Trifena e Trifosa, que muito trabalhou no Senhor. Que mais? Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Quando fala dos varões, não fala nada de trabalho. Então precisamos das irmãs. Precisamos das irmãs. Filipenses 4. Filipenses 4, versículos 2 a 3. Aqui eu preciso chamar a atenção para um fato. Rogo a Evode e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Aqui a palavra é fronel. A ti, companheiro, a ti, fiel companheiro de jugo, o nome não é mencionado, é anônimo. Também peço que ajudes. Aqui são duas irmãs cooperadoras. Eu vou continuar, daí eu vou explicar. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se entregam no livro da vida. Elas eram cooperadoras de Paulo, companheiros de Paulo, se esforçaram no Evangelho. Evódia e Sintique, cooperadoras, mas elas tinham um problema. E esse problema é um problema que existe entre os varões, mas Paulo chamou a atenção especificamente para essas duas irmãs, que eram muito queridas para Paulo. Isso pode acontecer muito entre vocês. Duas irmãs notáveis, capazes, mas por causa da capacidade de vocês entram em conflito. Vocês têm que, olha uma coisa, queridas irmãs, isso vai existir bastante. E Deus vai usar isso para provar os seus corações. E vocês vão ser testadas. Algumas vão ser aprovadas, outras vão ser reprovadas. Não deixem isso. Eu falei para os irmãos que cuidam dos jovens. Nós não queremos contaminar a geração dos jovens com o que nossa geração fez. Nós cometemos muitos erros. Eu tenho medo de contaminar a nova geração. Agora que as irmãs estão entrando, irmãs, aprendam com os erros dos varões. Não deixem os nossos erros contaminar o ministério de vocês. Aprendam a ser uma. Aprendam a trabalhar juntos. Quando ninguém é capaz, não tem problema nenhum. Mas quando todo mundo é capaz, aí que tem os problemas. Aí que vocês vão ser testadas e provadas. Então, pensem concordemente no Senhor. Pensem a mesma coisa. Sintam a mesma coisa. Procurem vibrar na mesma frequência. Agora eu vou tocar num assunto bastante delicado, que é muitas vezes mal compreendido. E muitas vezes os varões podem até usar isso para restringir o ministério das irmãs. É a questão das irmãs pregarem. As irmãs podem ou não podem pregar? Então vamos ler
rapidinho. Isso aqui também compartilhei sexta-feira à noite para o esclarecimento dos varões. Qual é o tempo que eu tenho hoje? Hoje eu tenho que pedir um pouco de licença. Para terminar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. Conservem-se as mulheres caladas na igreja. Ouviram, irmãs? Porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Mas você tem que entender que esse versículo vem depois do versículo 33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que pode causar confusão no falar das mulheres? Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, aí já vou passar um princípio para vocês. A gente passa para os varões, até às vezes para os varões, a gente muitas vezes não passa. Queremos já passar para vocês. Quando vocês estudarem a palavra de Deus, para preparar um encargo, para preparar uma mensagem, nunca tomem versículos isoladamente. A Bíblia é um quebra-cabeças. Quebra-cabeça. Tem partes aqui, partes ali. Essa aqui é uma peça grande de um quebra-cabeça. Falta a outra parte. Quem olha essa parte se assusta. Uau! Que negócio é esse? Então nós precisamos ver as outras peças do quebra-cabeça. A ordem de Deus é o que eu já falei. Deus, Cristo, o homem e a mulher. Se o falar das mulheres seguirem essa ordem, não há problema nenhum. Então nós vamos comprovar que esse versículo isoladamente não transmite a ideia de Deus. Porque vamos ver em outros versículos que as mulheres falam na igreja. 1 Coríntios 11, versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. Ou seja, a mulher profetiza. Em 1 Coríntios, no próprio livro, mesmo livro, fala que a mulher pode profetizar, mas desde que use o véu. O que significa usar o véu? Debaixo da submissão aos varões. Nós vamos explicar o que significa isso. Atos 2, versículos 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então as mulheres falam na igreja. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. As mulheres falam na igreja. Mostrarei até aí. Tá? Agora vamos ler capítulo 21, versículo 9. Atos 21, 9. Todo esse versículo que estou lendo agora, irmãs, é para conscientização de vocês. Para vocês terem segurança. As mulheres têm que saber qual é o seu papel, onde está o seu lugar. Capítulo 21, versículo 9. Estamos falando da casa de Filipe, o evangelista. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Então as mulheres falavam na igreja. Então vamos explicar agora o que quer dizer não pode falar de 1 Coríntios 14. Vamos ler 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, versículo 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Agora entendemos. Paulo proibiu a mulher de falar nesse sentido, de ensinar com autoridade de homem. A mulher não pode ensinar, por isso que nós já falamos, acho que falamos ontem, as mulheres, as irmãs podem pregar para uma plateia de mulheres sem problema nenhum. Mas as irmãs não vão pregar para a igreja. As irmãs podem dar testemunho para a igreja, mas as irmãs não vão pregar para a igreja. As mulheres podem ensinar numa aula, dar uma aula sobre os fundamentos da fé cristã, se responsabilizar por 24 lições, como mestra. Os irmãos responsáveis colocam você como irmã
como mestra para ensinar uma classe de 30 alunos, 30 irmãos novos, sobre os fundamentos da fé cristã, volume 1. Aí você pode ensinar. Mas daí o que você está fazendo? O que quer dizer não pode ensinar, nem exercer a autoridade de homem? Quer dizer o seguinte: primeiro, quer dizer, a mulher não pode definir doutrinas. A mulher não pode interpretar dizendo, eu li a palavra e o Espírito Santo revelou para mim que esse trecho aqui quer dizer isso, isso e aquilo. Não, isso Deus dá para os varões. As mulheres podem aprender e repetir o que aprenderam. Então vocês leem um alimento diário, vocês leram os livros, vocês foram equipadas, foram constituídas com a palavra, daí vocês podem ensinar. Nesse sentido pode. Quando numa mesa do Senhor os varões não estão presentes, as mulheres podem vir para frente e agradecer pelo pão e cálice, e partir o pão e distribuir, sem problema nenhum. Onde há uma necessidade de batismo, os varões não estão presentes, as mulheres podem batizar. Tá? Então, essas coisas precisamos realmente renovar nossa mente. Então a mulher não pode exercer a autoridade de homem. A mulher não pode na sua pregação repreender os homens. Vocês homens são todos uns molengas, não fazem nada na igreja, só nós mulheres que trabalhamos. Vocês não leram Romanos 16? A mulher não pode fazer isso, não pode. Então vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 14. Então vamos ler aqui, o que quer dizer? Querem aprender alguma coisa? Interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. É no sentido de causar confusão. Às vezes nós vemos casos assim, o irmão responsável está dando uma orientação, coisa, daí uma irmã se levanta, eu não concordo. Não, isso é proibido. Eu tenho dúvida. Tem dúvida? Vai para casa, pergunta para o seu marido. Se o marido tiver noção, se o marido conhecer, ele vai explicar. Muitas vezes o marido também, eu também estou boiando, não entendi nada também. Daí o marido e mulher, que é muitas vezes o caso, o marido e a mulher tem que ir lá procurar, daí o irmão responsável para pedir esclarecimento. Daí, debaixo da cobertura do marido, a irmã pode ser esclarecida. As irmãs entenderam? Então eu vou aqui confirmar. As irmãs só não podem ser presbíteras. As irmãs no ministério da palavra não podem pregar para a igreja, interpretar verdades e pregar para a plateia geral como a igreja. A mulher pode pregar para o público feminino. Agora, no serviço, a mulher pode tudo. Só não pode ser presbítera. A mulher pode ser apóstola, pode sair pela cidade, pregar o evangelho. A mulher pode formar um grupo familiar. Daí tem varão, tem mulher, a irmã pode ensinar lá, orientar, apacentar. A mulher pode ser mestra, a mulher pode ser evangelista, a mulher pode ser pastora. Eu desejo que as igrejas sejam igrejas de pastores e pastoras. Muitas irmãs pastoras, as irmãs, as pessoas que entram, sentem que na igreja há pastores e pastoras. Louvado seja o Senhor. As irmãs podem servir em todos os serviços. Vamos para a parte final. Me dê alguns minutos de misericórdia para não deixar as coisas sem terminar. Queridas irmãs, vocês hoje não são só mais auxiliadoras, são cooperadoras. Então quero ler para vocês o versículo de Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Isso foi depois da queda do homem. Daí Deus falou para a mulher, no versículo 13: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e quem? E a mulher. A mulher não é mais auxiliadora. A mulher agora virou protagonista. A inimizade hoje no universo é entre a serpente e a mulher. Quem que é essa mulher? Entre a tua descendência e o seu descendente.
O descendente é Cristo. Essa mulher, primeiro, é Eva. Segundo, é Maria, que gerou a Jesus. E terceiro, essa mulher é a igreja, que é a mulher universal que vai gerar o filho varão. A batalha hoje é entre a serpente e a igreja, representada pela mulher. E a batalha final vai ser entre o filho varão gerado da mulher, que é o descendente da mulher. O descendente da mulher foi Cristo primeiro, mas em Apocalipse o descendente da mulher é o filho varão, que vai lutar contra a serpente, que será o grande dragão vermelho. Louvado seja o Senhor. Então as mulheres hoje são nossas cooperadoras. Agora vamos para a parte final. Tudo, queridas irmãs. Desde o chamamento, a palavra de ontem, tudo que mostramos hoje, a função das irmãs na igreja, a pluralidade funcional das irmãs. Hoje, no contexto atual, no ano de 2019, de acordo com a palavra profética, o papel das irmãs é na pregação do Evangelho e na edificação da igreja. Então hoje nós precisamos da ajuda das irmãs na comportagem dinâmica, motivar. Ontem saiu um grande número de irmãos em Sumaré. Sabe aquele posto Ipiranga que tem naquela rua que dá para a estância? Ali foi pedido licença para o dono, ele deixou os irmãos montar uma barraca ali. E naquela avenida Rebouça, os irmãos fizeram uma faixa enorme. Quando o sinal fechava, os irmãos se punham na frente na rua ali. Posso orar por você? E daí vários irmãos iam nos carros orar. E os outros estendiam as mãos e oravam em voz alta na rua. Muita gente chorou aquele dia. Foi ontem. Muita gente chorou. Distribuíram muitos jornais e livros também foram vendidos. Então, nós temos que causar impacto na sociedade. Hoje a igreja não pode mais ser uma lâmpada debaixo do alqueire. Hoje a igreja tem que brilhar, resplandecer. Nós temos que causar impacto na sociedade. O irmão estava lá orando na rua pelas pessoas, daí chegou uma irmã, uma mulher. Daí ele começou a orar por ela, ofereceu oração, daí ela começou a chorar. E quando ele orava por ela, se aproximou um homem, colocou do lado e ficou olhando, e com a cabeça baixa também. E quando terminou, daí a mulher disse: eu quero um livro, que livro pode me ajudar? Tenho um problema na família. Daí o irmão apresentou o livro para ela. E nesse momento o homem também se aproximou e falou: eu também quero ver os livros. E comprou 5 livros. Daí a mulher foi embora e falou: ele vai pagar pelo livro. Daí o irmão ficou assim. Daí ele falou: eu sou o marido dela. Eu falei coisas que magoaram o coração dela. Eu quero corrigir isso. Daí o irmão orou por ele também. E foi marcado já uma reunião na casa deles, numa cidade a 100 quilômetros de distância. E os irmãos já tinham programado ir visitar aquela cidade. Já tem uma casa aberta lá. Recebi ontem uma notícia muito encorajadora da filha do Pedro Dong, a Shana Dong. Ela foi publicada, então é público, né? Ela saiu com a filha dela, junto com os irmãos. A filha dela chama Lulu, tem 8 anos. Foram fazer comportagem. Então ela acompanhava, a mãe, a Shana acompanhava a Lulu. A Lulu que abordava as pessoas: posso orar por você? E as pessoas paravam. Irmão, não tem coisa melhor para fazer com nossos filhos. Claro, os pais têm que estar juntos. E as pessoas paravam e ela orava. E quando terminava assim: tem esse livro que vai ajudar você. E ela vendeu muito livro. É 1 hora só. Nossa, desculpa, eu não tenho tempo. É 1 hora só. Quando terminaram, a Lulu estava feliz da vida. Daí, quando estavam indo embora, aí a Shana perguntou: e como é que foi? Ai, mãe, estou tão cansada. Mas eu estou tão feliz. Lá em Londrina, um irmão
abordou um jovem na entrada da farmácia. Posso orar por você? Oh, quer orar por mim? Por quê? Por que quer orar por mim? Que eu fiz? Alguém falou alguma coisa para você? Falei, não, ninguém falou nada não. Eu só quero orar por você. Tá, pode orar, pode orar. Ele orou e o jovem abaixou a cabeça, foi escutando tudo. Orou, invocou o nome do Senhor depois. Daí quando terminou, o jovem olhou para ele, meteu a mão no bolso e tirou um revólver. Falou, eu quero dizer para você, eu estava entrando, no momento que você me abordou, eu estava entrando na farmácia para assaltar. E você me salvou. Houve impacto na sociedade ou não houve? Houve. Foi evitado um assalto e provavelmente, possivelmente foi evitado um assassinato, se o dono reagisse. Hoje nós precisamos impactar a sociedade. E as irmãs podem encorajar os irmãos, coordenar as irmãs saindo durante o dia, pode formar pequenos grupos de irmãs. Grupo é sempre de 5. Vamos ser obedientes, seguir o que os irmãos orientaram. 5 pessoas com uma líder. 5 irmãs com uma líder, saindo com os livros, com o jornal, para orar pelas pessoas. 1 hora só. 1 hora só. Claro, existem os comportores dinâmicos que vão orar o dia todo. Grupos familiares, depende de vocês, muito. Vamos sair daquele molde antigo do grupo familiar, de ficar preso assim, isso daquele jeito, 15 anos, mesmo número. Não. Nossa meta agora é nos multiplicar. O grupo familiar é virado para fora, não virado para dentro. Então tem muita coisa para falar para o grupo familiar. Então esperamos que os cooperadores depois possam ter aperfeiçoamentos. Na região 8B, nós estamos no céu. Nesse último domingo, sábado e domingo, foram faladas para nós coisas sublimes sobre grupo familiar. Coisas novíssimas. Nós estamos com muita expectativa e esperança que as coisas vão avançar bastante. E Deus vai usar o grupo familiar para multiplicar. Louvado seja o Senhor. Agora, eu quero compartilhar algo que ainda está no meu coração. Eu vou terminar. Me deem alguns minutos a mais, por favor. Amém? Carla, posso me dar mais alguns minutos? Obrigado. Tudo que eu falei seria vão se vocês não tiverem o amor. Nós precisamos amar as pessoas. Por isso que Deus quer usar as mulheres. Precisamos ter um coração de mãe. Sempre fala coração de mãe. Coração de mãe é comparado ao coração de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Você pode ver na Bíblia, toda vez que havia a expressão do amor, é sempre da parte das irmãs. Também na nossa experiência, na parte das ofertas, as irmãs ofertam mais que os varões. Então eu quero falar algo, irmãos, eu não vou falar muito. Mateus 28, Jesus deu uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós precisamos, eu vou usar uma palavra, queridas irmãs, que talvez no passado a gente era um pouco sensível a essa palavra, mas nós queremos restaurar o verdadeiro significado dessa palavra, que é o discipulado. Jesus falou, fazei discípulos. Não irmãos só, discípulos. Então nós esperamos que vocês, irmãs, sejam obedientes, possam cooperar. E que vocês, as mais experientes, possam colocar debaixo das suas asas algumas irmãs mais jovens e praticar o mentoreamento com elas. Mentoreamento, mentoreando-as nas coisas espirituais, nas coisas humanas, como cuidar do marido, como cuidar da família, como servir, passando os princípios de que eu falei ontem. Doutrina se pode passar facilmente, mas princípios são necessários. São necessários. Então,
Eu quero aproveitar para passar para vocês, irmãs, não vou ter tempo para entrar em detalhes, eu quero mencionar a questão da Ana, a mãe de Samuel. Você sabe que a característica dela, que foi notável, é a oração de Ana. Por causa da oração dela, Deus deu para ela um Samuel que mudou a era, certo? Mas na vida de Ana vemos algo muito especial, que eu quero que vocês, irmãs, que estão agora aprendendo a coordenar, vão ser formadas as comissões coordenadoras, as comissões locais, como Hamilton explicou para os varões, também para os coordenadores aqui. As comissões, foi falado ontem também, né? As comissões micro-regionais. Então vocês vão ter que aprender a coordenar entre vocês. A preparação da conferência é um típico caso. Há uma interação entre muitas irmãs, não é verdade? Eu quero perguntar para vocês, nessa coordenação para esse evento, foi tudo assim, tranquilo? Ou teve conflitos? Eu me lembro que o Hamilton nos contou, quando teve a primeira conferência de irmãs, na verdade eles já tinham tido algumas conferências regionais ali, e a gente foi inspirado pelo exemplo de Piracicaba e microrregião, e nós decidimos fazer para toda a região 8B. Daí quando teve a primeira conferência de irmãs, daí se foi formada uma comissão organizadora, com um grupo razoável de irmãs, e daí se metiam numa sala e saía a fumaça da sala. E havia atrito e brigas e assim por diante. Então usando assim um exemplo, e havia uma chaminé. E a gente olhava, saía a fumaça preta. Daqui a pouquinho de novo, fumaça preta. Depois de vários dias, finalmente um dia saiu fumaça branca. Eu quero dizer uma coisa, queridas irmãs. Quem está à frente das comissões são irmãs capazes. Quem está à frente das comissões, eu peço atenção, especialmente das irmãs que estão organizando, por favor. Eu peço atenção para as irmãs que estão organizando. Eu tenho um temor diante do Senhor. Porque todas as irmãs que organizam, todas as irmãs que estão à frente, coordenam, são irmãs capazes. Essa capacidade pode ser uma faca de 2 gumes. Ana, ela orava, mas Ana tinha um problema. A Penina. Em toda a coordenação sempre tem Anas e Peninas. Quem é Ana e Penina não é o caso. Às vezes somos Anas, às vezes somos Penina. E Penina provocava Ana. Aqui eu não vou falar de provocação, aqui eu vou falar de conflitos. É alma. E aqui eu vou falar algo profundo para vocês, irmãs. Ou a cruz entra na coordenação de vocês, ou a cruz entra no serviço de todos vocês, ou o trabalho, ou a obra das irmãs já vai estar fadada a falhar já no primeiro mês. Nós temos que decidir nada saber, a não ser Cristo e esse crucificado. Não é sinais, nem sabedoria dos gregos, sinais dos judeus. É vocês aprenderem a coordenar. Os varões até hoje estão aprendendo a coordenar. E tragédias foram causadas por falta de coordenação, por não saber coordenar e por não tomar a cruz. Por não obedecer a palavra apostólica do irmão Dong, de negar a vida da alma. Então causou tantos males, tantas tristezas, tragédia no nosso meio. Nós não queremos que o ministério das mulheres comece já com perigo de falhar. Tem que ter sucesso. Então eu vou dizer uma coisa, das debilidades de algumas irmãs, ou das irmãs em geral. Quando entra em conflito, entra em briga, eu não quero mais, vou sair, eu não vou servir mais. Isso mostra desistência. Cadê o seu chamamento? Quem é chamado jamais desiste. Quem é chamado tem que reconciliar, tem que ter comunhão, tem que trabalhar juntos. Tem que se negar, tem que se reconciliar, tem que saber articular, orar, negar-se. Isso é para a glória de Deus.
Se é para desistir, eu já teria desistido muito tempo atrás, porque eu entrei em conflito com muitos irmãos. O meu jeito é de um jeito. O irmão Salomão é bem parecido comigo, é forte, pá, tem que ser do nosso jeito. O meu jeito é melhor. Hoje eu estou aprendendo a me negar. Eu aceito o jeito dos outros para ter paz. E as coisas ainda vão funcionar. Mas do meu jeito, em 3 dias sai. Não tem problema, o negócio é que saia. Do outro jeito leva um mês, mas vai sair também. Não pode, irmãs, passar na nossa cabeça qualquer ideia de desistência por conflito. Isso é fugir à luta. Nós temos que lutar juntos. Se tiver problema, irmã, eu preciso orar com você. Está entrando conflito. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Vamos ver o que é comum entre nós. Tá bom, tá. Isso é o que o irmão Dong falou para os irmãos dos Estados Unidos. Vamos trabalhar no que é comum. As divergências vamos resolvendo pouco a pouco. Muitas vezes, irmão, divergências não são as coisas tão importantes. É só alguns estilos. Eu, que sou forte, eu tenho que dar um passo atrás. Não ser tão forte. Não ser tão insistente na minha opinião. Ouvir mais os outros. Ceder. Dar a chance para os outros também expressar a sua opinião. Dar chance para os outros também fazer o que eles querem fazer. Quem quer desistir, tem que largar também dessa ideia. Qualquer coisa desiste, qualquer coisa desiste. Então a obra do Senhor nunca vai para frente. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que ganham a nossa alma. É um aprendizado para vocês. Na área dos varões, isso está acontecendo já há bastante tempo. E ainda não aprendemos tanto. Queremos que as irmãs aprendam logo de início. Isso aqui pesava no meu coração, precisava falar isso. Porque eu sinto o perigo. Na região de Itubê já vemos conflitos em vários lugares. Nós temos que saber administrar. Algumas micro-regiões, irmãs, assim ali. Nós nunca tivemos a ilusão que iria ser fácil, não é, Hamilton? É uma luta. Deus quer e Satanás vai querer barrar isso ao extremo. Quer que fale logo de início. Daí todo mundo vai dizer, está vendo? Falamos que não ia dar certo. Não vamos dar essa chance para o inimigo. Eu vou terminar com uma parte doce. Paulo falou, faço tudo por causa do Evangelho. Fiz-me fraco para com os fracos. Daí ele fala um monte, daí termina, fiz-me fraco para com os fracos, para de todos os modos ganhar alguns. Então nossa meta, nós queremos passar o desafio, passar um encargo para vocês, para cooperar conosco os varões, na meta de aumentar 20% este ano. Então vou dar um exemplo, uma igreja que tem 100, nós queremos ganhar mais 20. Daí eu vou dar para vocês as dicas, esperamos que vocês nos ajudem. Ajudem os varões a implantar essas dicas. Não digam para os irmãos, 20% de 100, vamos ganhar 20 irmãos. Não. Primeiramente tem que pensar o seguinte, 20 irmãos tem que ser dividido em 10 meses. Vamos tirar 2 meses. Um ano de 10 meses. É ganhar 2 por mês. Uau, daí é mais fácil. Uma igreja com 100, eu pergunto para vocês, irmãs, conseguem ganhar 2 por mês? Eu vou tentar perguntar de novo. Uma igreja com 100, consegue ou não consegue ganhar 2 por mês? Tá bom, se vocês tiverem dúvida daí, eu vou me sentar. 2 por mês, mas daí o que eu vou fazer? Tem que fazer segmentação. Jovens, reunir com jovens. Daí o jovem inclui irmãos e irmãs. Daí junto com os irmãos responsáveis, jovens, vocês vão ganhar 1 este mês. Adolescentes, vocês vão ganhar 1 este mês. Com os coordenadores e tudo. Irmãs, vocês vão ganhar 1 irmã para este mês. Homens, vocês vão ganhar 1 homem este mês. Casais, vocês todos vão ganhar 1 casal este mês. Universitários, ganham 1 universitário este mês. Irmãos idosos, ganham 1 irmão idoso este mês. Quantos são? Já são 8.
Então já passou da meta de 2. Isso é segmentação. Mas na hora de ganhar, vamos pegar as irmãs como exemplo. Vamos agrupar. Não é uma irmã tentando ganhar uma irmã nova. Pode ser também. Se você tiver o dom, faça isso. Mas é mais fácil. 3 irmãs que são muito amigas, estão sempre juntas. Daí, entre essas 3 irmãs que estão sempre juntas, uma delas tem uma amiga muito boa amiga, íntima. E ela tem uma outra amiga também, dessa outra amiga, que estão sempre juntos. Daí fala, eu tenho um cargo para aquela irmã. Vamos nós 3 ganhar aquelas 2 pessoas? Daí os 3 ganham 2 pessoas novas. Convidam para almoçar, convidam para ir uma pizzaria, as coisas que mulheres gostam de fazer. Convidem para o shopping, tomar um café lá juntos e conversam. O evangelho não precisa ser, agora eu vou pregar para você. Não. Conversar. Daí às vezes, puxa, essas 3 aí, tão normais, olha a amizade. Daí fala da igreja, fala de reuniões. Nós vamos ter um evento especial nesse final do mês, Dia das Mães, ou Outubro Rosa. Venha participar, ou qualquer evento. Use a sua criatividade. E daí, em pouco tempo, essas 3 vão ganhar 2 pessoas. E já se formou um círculo de amizade. O que ganha as pessoas não é só a pregação, não é só a palavra da Bíblia. O que ganha as pessoas é o círculo de amizade, o vínculo humano. E isso as irmãs conseguem fazer muito bem. É por isso que no passado muitas pessoas vieram para a igreja, mas foram embora, porque nunca se formou vínculo humano entre nós. Tá bom, irmãs? Então, esse aqui é a meta. Vocês podem daí formar eventos, palestras para mulheres, evangelismo, uma campanha evangelística para as irmãs no local, encher esse local aqui com mulheres e algumas irmãs pregar, e as irmãs tocam instrumentos, as irmãs na recepção e assim por diante. Tá? Agora sim, terminada essa parte prática, eu vou falar algo final. Jesus, vamos ler esse versículo, vamos ler juntos. Mateus, projeta aí, Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus fazia 3 coisas: ele ensinava, ele pregava e ele curava. Irmãs, aprendam a ensinar, aprendam a pregar o evangelho do reino e aprendam a curar. As pessoas, nosso alvo público, nosso público-alvo são as pessoas do evangelho. As pessoas por quem você vai orar nas ruas, na comportagem dinâmica, mais da metade são pessoas cristãs que estão desviadas, estão desiludidas, sem esperança, sem sentido de vida. Lucas 4,18 fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Fala isso, repita isso comigo. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. Esse é o ministério meu e seu. Os pobres são aqueles que perderam tudo, perderam a esperança. Quem é cristão perdeu a visão da igreja, perdeu o desfrute de Cristo, perdeu a presença de Deus. Quem é incrédulo perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu o sentido da vida, perdeu a esperança. Nós temos que restaurar tudo isso para elas. Quem é cego, quem é cativo, está preso ao pecado, aos vícios, aos conceitos, às tradições. Quem é cego não consegue mais ver o seu futuro, não consegue mais ver o caminho à frente, não tem mais caminho à frente. Quem é oprimido são aqueles que estão debaixo da depressão, síndrome do pânico, ansiedade, estão oprimidos o dia inteiro. É o que Jesus falou aqui. Percorrer Jesus todas as cidades, ensinando, pregando e curando. Em todas as reuniões, nós falamos para os varões, nós temos que ter no final, quer dizer, durante a reunião, já na recepção, a cura já começa.
um abraço, um aperto de mão, aquele calor humano traz a pessoa para sentar-se, acompanhando a pessoa. Daí a palavra já cura, o hino, o louvor já cura a pessoa. A palavra cura mais. E no final, a oração. Quem precisa de oração, vem à frente. Nós vamos orar por vocês. Daí faz uma oração de poder. E as pessoas são... E as pessoas são curadas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Splanchnizomai. Brotou os sentimentos das entranhas de Deus. Por quê? Porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando você sair na rua, quero que vocês vejam ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que estão sem rumo. Quero que você, as suas entranhas, estejam sintonizadas com as entranhas de Deus. Quero que as mulheres, vocês mulheres, na sua sensibilidade, que nós lemos hoje dos versículos, das mulheres que acompanharam Jesus, você possa, o seu coração esteja sintonizado com o coração de Deus. Quero que você sinta o que Deus sente. O amor pelas irmãs, o cuidado pelas irmãs, pelas jovens, o amor pelas pessoas que não têm Cristo. Toda vez que você olhar para as pessoas, esse amor brota do seu interior. E é esse amor que vai conquistar as pessoas. E é esse amor que vai fazer com que o ministério das mulheres tenha sucesso. Só o amor pode conquistar. Amém? Eu encerro aqui. Eu quero terminar com uma oração. Vamos ficar de pé. Se você sente que precisa de uma oração especial, vem à frente. Venha o mais à frente possível. Pode subir no palco se precisar. Se não conseguir, pode ficar nos corredores. Pode vir mais para o lado aqui, ó. Pode vir para o lateral. Quem está na frente, vem para o lateral. Vem para o lateral. Tá bom. Eu acho que pode ficar nos corredores, onde estiverem. Peço aos cooperadores que também se voltem para as irmãs, tenham suas mãos sobre elas. As irmãs que vão receber oração, estendam suas mãos com as palmas para cima para receber a bênção do Senhor. Senhor, neste momento, com toda a humildade, nós nos prostramos diante de Ti. Tu és o Deus da glória. Pedimos neste momento que Tu apareças a cada um de nós, a cada uma das irmãs que estão aqui à frente. E também que estão nos seus lugares. Senhor, chama-nos até nós nos entregarmos totalmente a Ti. Envia-nos, Senhor, para fazer a Tua vontade. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Abençoa nossas queridas irmãs. Ó Senhor Jesus, nós pedimos que Tu possas derramar neste momento o Teu Espírito Santo, empoderando as nossas queridas irmãs para a obra que Tu tens chamado. Senhor Jesus, Senhor, envia, Senhor, para a obra do Evangelho, para mudar esta cidade, para mudar a cidade onde elas moram, para que, Senhor, haja o crescimento em vida e em número na igreja. Use as nossas irmãs para causar impacto na sociedade. Use as nossas irmãs para mudar vidas, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa a igreja através das irmãs. Ensina as irmãs a coordenar, a negar-se a si mesmo, a nunca esmorecer, desistir jamais. Senhor, e as irmãs que são muito fortes, que também possam, Senhor, dar um pequeno passo atrás, para incluir todas as irmãs, para que todas as irmãs possam operar em
humildade, unanimidade, ó Senhor Jesus, e em harmonia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, oro especialmente por essas que vieram à frente. Elas têm necessidades especiais. Senhor, Tu sabes qual é a necessidade de cada uma delas. Se for enfermidade física, peço a Tua cura. Põe a Tua mão sobre cada uma delas. Seja problemas do coração, seja câncer, tumor, Senhor, fígado, rins, dores, a audição, a visão, útero, Senhor, também infertilidade, colocamos tudo diante de Ti. Abençoa nossas irmãs, cura, Senhor, também as enfermidades que não mencionei. Tu sabes o caso de cada uma. Cura, Senhor, com o poder do Espírito Santo. Oro pelas irmãs que têm depressão, que têm dificuldades emocionais, que têm a síndrome do pânico, que têm crise de choro, Senhor, ansiedade, Senhor, opressão, Senhor, a falta de autoestima, que se desvalorizam, se sentem rejeitadas, não se sentem dignas. Põe a Tua mão sobre as suas mentes, sobre o seu coração, sobre a sua emoção, para que se sintam amadas, curadas, abraçadas e incluídas, Senhor. Ouve a nossa oração. Abençoa nossas irmãs. Também aquelas que estão em condenação espiritual, Tu possas curar, Senhor. Agora já não há condenação nenhuma para as que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida já libertou todas da lei do pecado e da morte. Da paz no Espírito, ousadia no Espírito, visão no Espírito, motivação no Espírito, sobretudo fogo no Espírito. Que as irmãs aqui sejam irmãs que queimem. Ouve a nossa oração. Também as irmãs que têm problemas financeiros. Oramos, Senhor, para que Tu possas abençoar, multiplicar os Seus bens, para não somente sustentar nossa família e nossas necessidades humanas, mas também sustentar a Tua obra. Ouve a nossa oração. Oro pelas irmãs que têm problema no casamento. Ó Senhor, restaura o casamento, restaura a paz, restaura a harmonia com seus maridos. Senhor, também as irmãs que têm dificuldade com os filhos, filhos que deixaram a vida da igreja, filhos, Senhor, que demonstraram, Senhor, Senhor Jesus, talvez problema na identidade sexual, que está causando muita dor às nossas irmãs. Que possas curar, Senhor. Cura os seus filhos, as suas filhas, Senhor. Cura o casamento, dá um casamento glorioso, casamento para Te servir. Ouve a nossa oração. Senhor, tem tantas outras coisas por que orar. Tu sabes a situação de cada uma, Senhor. Oro, Senhor. Cuida, Senhor. Oro a Ti que Tu levantes líderes entre as irmãs. Nem todas serão líderes, mas aquelas que Tu escolheste, Tu possas levantar, dar-lhes o poder, a sabedoria do Espírito Santo. E as demais irmãs serem uma com elas, apoiá-las, encorajá-las e trabalhar juntas para a glória do Teu nome. Muita bênção para as igrejas aqui da região 1, para o Ministério das Mulheres da região 1. Muita bênção para todas as nossas irmãs aqui. Oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.